Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso canal do Núcleo de Estudos Espírita Amor e Paz de Atibaia, estamos para trazer o Evangelho das terças-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, convidem os seus amigos, compartilhe, porque nós estamos precisando muito de ouvir sobre a palavra do Mestre amado Jesus. E é sempre uma alegria, né? Ver vocês chegando, Marquinhos e outras pessoas, já chegando para fazer aquele nosso encontro gostoso. Tati, sejam muito bem-vindos. Nós estávamos programados para que a gente reabrisse a casa agora dia 9, mas infelizmente não temos a permissão ainda, e mesmo em sentido de consciência da situação que estamos vivendo. Então nós fizemos a opção de adiarmos um pouco mais para dia 16. E eu acredito que nessa data a gente vai ter mais segurança e mais tranquilidade. Só que dia 16, gente, nós não vamos ter os tratamentos em câmara de passe. Nós vamos voltar àquele sentido do começo, para que a gente possa começar gradualmente, né? Não voltando aos pouquinhos, nos readaptando, até que voltemos ao normal de câmara de passe de novo. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Para quem não conhece a nossa casa, nós estamos na Avenida das Saudades, número 104, no centro da cidade de Atibaia. Tá bom? Os evangelhos estão todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. Vamos nos preparando, então? Serenando o nosso coração, acalmando todo o nosso ser. Vamos tirar esses 20, 30 minutos para relaxarmos, lembrarmos, né, da espiritualidade maior, convidar Jesus para entrar sobre a nossa casa e que esse momento seja de refazimento espiritual. O assunto de hoje é um assunto comum, cada vez mais acontece esse problema, mas extremamente doloroso para quem sente. E o Espiritismo sempre nos traz uma explicação. Estou falando sobre a ingratidão. Ninguém fica feliz quando você se dedica a alguém, quando você ajuda alguém, quando você promove que aquela pessoa seja feliz, tenha de tudo, tenha atenção, carinho, e ela te agradece com a ingratidão. E eu costumo brincar que a ingratidão dói muito, mas que a ingratidão deveria ser um assunto bem preocupante, não para quem recebe é doloroso, mas deveria ser uma reflexão muito séria para quem a pratica, né? Então, quem tem que carregar o peso da dor da ingratidão é o ingrato. Mas o ingrato, ele não tem essa consciência. O evangelho de hoje, ele fala da ingratidão aonde é um assunto que ninguém aceita, ninguém entende, né? Por que uma pessoa é ingrata? E o evangelho de hoje, ele é um pouco mais profundo, porque ele fala da ingratidão dos filhos para com os pais e os laços de família. É muito triste a gente ver os pais que se dedicaram a vida inteira, abriram mão do seu eu, né? A pessoa responsável, cuidou dos seus filhos, deu o melhor exemplo, a sua atenção, os seus melhores anos da juventude para os seus filhos. E quando chega a velhice, eles se sentem totalmente desamparados. É normal os filhos seguirem o caminho deles? É claro que é normal. Ninguém cria os seus filhos para viver na barra da saia deles, né? É até uma felicidade quando os filhos da gente formam a família ou
acabam por um lado profissional, tomando outros rumos, mudando até de outro país. É normal. O que não é normal é que eles esqueçam dos pais. Isso é muito triste. Eu costumava brincar muito quando os meus eram pequenos e eles têm aquela mania de jurar amor eterno, né, para os pais, quando os filhos são pequenos. Ai, você é melhor, eu nunca vou deixar você. E eu brincava com eles, eu fazia assim, quando você conhecer uma pessoa que você vai amar muito, ela vai vir em primeiro lugar, né? Vai ser a sua esposa, seu esposo, e eu e seu pai vamos ficar em segundo. Quando nascer o seu filho, você vai ter ele em primeiro lugar, a sua esposa em segundo e os seus pais vão ficar em terceiro. E assim sucessivamente. E eu só brincava para eles, assim, pedia para eles o seguinte, só não me tira da rota, né? Não me descarta nessa hierarquia. Deixa nem que eu fique lá na ponta da corda, mas não me corte a corda, porque os pais precisam muito do carinho e atenção dos filhos. Agora, como explicar e como retribuir tudo que um pai e uma mãe fez para um filho? Lembrando que quando nós temos os pequenos, eles estão mamando, eles estão aprendendo a andar, a dedicação é total. E eu brinco que não existe ser mais louco do que uma mãe que acorda de madrugada com um choro de criança e ela diz, você está com fome? Mamãe vai te dar leitinho. Você fez cocô? Mamãe vai te limpar a fraldinha. E pega carinhosamente nos braços e acalenta até que esse filho durma. Quando os filhos estão aprendendo a andar, cai, a mãe cerca, tira a mesa, acolchoa, põe acolchoado nas paredes, nas quinas, aquelas borrachas, porque quer evitar qualquer tipo de acidente, né? Quando começa a comer, então é comida pela cabeça, pela orelha. Depois que acaba de comer, a gente tem que enfiar assim num balde, né? Porque é tudo sujo. Então, a gente coloca um belo de um pano de chão, num tapete, um pano, o cadeirão, para que ele aprenda a comer. Quando eles começam a ir para a escola, é aquela tabuada, A e B, Bá, C, Iá, Cá, 102 vezes a gente reensina o que eles precisam aprender. E quando eles têm aquela mania, aquela fase da pergunta, o porquê? Ah, fulano, por quê? Não, é porque assim, por quê? Pergunta uma, pergunta duas, pergunta três. Quando eles começam a adolescer, o sono acaba. Você não dorme mais. O melhor movimento, o melhor barulho da madrugada é quando a porta se abre, que a gente sabe que retornou para casa. Quando vai para a faculdade, a gente se esmera para custear um bom emprego, uma boa profissão. Quando começa a namorar, a gente tem que driblar os ciúmes e vai levando. Então, os pais têm uma vida inteira dedicada aos seus filhos. Quando eles se casam, a gente sabe quando estão felizes, quando estão infelizes, simplesmente num telefonema. Então, pai e mãe não descansam. Desencarnado, agora desligou. Não. Não podemos esquecer que André Luiz foi socorrido pela intercessão e o amor da sua mãe, assim que ele foi retirado do umbral. E eu que trabalho com a espiritualidade há muitos anos, em questão de socorro a espíritos sofredores, às vezes a mãe prorroga a sua
encarnação futura, né? A mãe desencarnada, o filho desencarnado em situação dolorosa. A mãe da última encarnação, ela prorroga uma reencarnação até que ela consiga tirar o filho do estado de sofrimento. E ainda na hora de uma doutrinação, de uma conversa, quem vem buscá-lo é a mãe, é o pai. Então, os espíritos se entrelaçam por uma eternidade. Como podemos entender um filho que não leva em consideração essa dedicação dos pais? O Espiritismo nos traz essa colocação. Se nós levarmos em consideração que somos espíritos milenares, nós trazemos para o seio familiar amigos e adversários. Ainda no ventre da sua mãe, há uma rejeição por situações vividas no passado. Nem sempre nós fomos entrelaçados por famílias, ou por amores, ou por conquistas. Mas, com o seio familiar, é onde existe a necessidade de convivência diária. A gente tropeça um no outro o tempo inteiro, né? Então, a hora do almoço, a hora de dormir, é o banheiro, é aquele espaço que a gente tem que circular e se olhar, ou se tropeçar, ou se esbarrar, mas é o lar, né? Esse é onde nós temos a oportunidade dada pelo Pai Criador de nos reencontrarmos. Um exemplo, eu fui sócia de uma pessoa e eu lesei essa pessoa, né? Quando meu sócio acordou, ele estava na miséria e eu fiquei com tudo que era dele, sem me importar das consequências. Ele desencarna, eu desencarno. Como que vai ficar esse reajuste? É dentro da família. Os laços de família são para isso. O pai trabalha no plano espiritual, fazendo com que haja uma aceitação de nós estarmos juntos. Mas não juntos como antes, ele na casa dele, eu na minha casa, a gente se encontrava na empresa. Não. É no atrito do dia a dia. É um com a posição de estar dentro do outro, no ventre do outro, para que ele possa trabalhar o amor, a sensibilidade, ir estreitando os laços entre essas duas criaturas. 3, porque envolve o pai, a mãe e o filho. Nessa condição, o espírito é trabalhado em consciência. Olha, é melhor que vocês tentem, através de uma nova encarnação, com o esquecimento do passado, tentar se perdoar, tentar se compreender, tentar se aceitar. Porque, para evoluir, vocês não podem ter esse peso dentro da sua alma, que é o ódio, que é a vingança. Isso não vai adiantar para vocês. Não dá para andar para frente em questão evolutiva, espiritual, sem essas características. E por muitas vezes, eles aceitam exatamente por falta de opção. Eu preciso ir, eu vou ter que ir, eu fugi, eu fiz, mas agora eu vou ter que ir. Então vai lá, vamos tentar, né? Vamos tentar. E essa gravidez, ela já começa atrapalhada, ela já começa tumultuada. Quando isso acontece, a gente sabe, um de nós dois errou. Mas quem errou? Quem que prejudicou quem? Quem que é culpado dessa situação?
Por isso Deus dá o esquecimento. Mas a gente precisa entender, nós não somos nenhum santos. Então, um de nós dois errou. Nessa posição, com essa consciência, nós não vamos estar atrás de culpar ou de nos enaltecer de sermos o bonzinho, a vítima da situação. Nós vamos estar com a proposta de acertar. Não importa quem errou, importa que a gente se aceite. E essa gestação, ela vem, ela acontece, depois ela dá aqueles probleminhas e a criança que engasga, a mãe que não dorme, o leite que não vem, a depressão pós-parto. Tem uma série de sinais que as coisas não estão tão bem, que não era um reencontro de amor. Por isso, o Espiritismo nos alerta para que nós possamos entender que não é que nós não gostamos do nosso filho, porque as mães, inclusive, muitas mães, eu trabalho com a espiritualidade, com o DEPOI, com aconselhamento, com tratamentos, há quase 40 anos, eu acho. Então, as mães têm dificuldade de dizer, eu tenho dificuldade de abraçar meu filho. Eu tenho dificuldade de falar para ele que eu amo ele, porque ele me deixa louca, ele me irrita naturalmente. E ele te irrita naturalmente porque é esse o nosso probleminha que ficou lá no passado e que está para acertar agora. Nesse ponto, o Espiritismo nos traz uma grande arma, o entendimento reencarnatório. Se o nosso bebê, desde pequenininho, tem aquela posição de nos depreciar, de querer ficar com outras pessoas, de valorizar a casa mais da vovó do que a nossa, a casa do titio, não quero ficar aqui, vocês não gostam de mim, eu não gosto de você. Não é para que a gente tenha a mesma atitude. Você não gosta de mim, então eu também não gosto de você. Não, eu não posso, como pai, como mãe, achar um alívio, deixar o meu filho na escola de manhã e pegar à noite, porque aí eu tenho que lidar com aquela criatura só um período. Ou ainda falar, eu preciso trabalhar, ou eu preciso não sei o quê, ou eu não estou bem, e deixar para terceiros criarem. Mas como nós não temos coragem de dizer que temos dificuldade de amar aquela criança, a gente acha portas laterais para justificar a nossa ausência dentro do lar. Isso é sério, porque nós estaremos perdendo uma encarnação e perdendo uma grande oportunidade de conquistar esse espírito, de trazer ele para perto de nós. Porque ele nos é ingrato, porque falta o amor. Ele não consegue nos amar, como nós também temos dificuldade de amá-lo, porque nós estamos falando de um reencontro doloroso. Mas nessa posição, quando a gente diz assim, meu filho é uma pedra no meu sapato. Não, não é uma pedra no seu sapato. Então, se você sente assim, põe uma palmilha, acomode a sua pedrinha e leve ela com amor, com conquista. Se ele não faz a parte dele, faça você a sua. Cuide dele, eduque ele. E como disse o Evangelho, coloque Deus na vida do seu filho. Porque quando nós colocamos Deus na vida do nosso filho, nós estamos colocando também o amor, o perdão, a caridade, através dos vários e vários evangelhos que nós
damos a oportunidade de assistir e de fazer o nosso filho assistir também. Nós temos, quando recebemos os nossos filhos, e por muitas vezes são resgates nossos, pedras brutas que necessitam da lapidação. Por vezes, em outras encarnações, nós podemos ter deixado eles para trás, impedido o crescimento deles. Às vezes, nós fizemos eles serem brutos deste jeito. E agora, Deus está dando uma segunda chance para nós podermos lapidar aquele ser, para que nós possamos demonstrar a eles o sentimento de amor, de família, que ele consiga confiar em nós. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ser falsos, nós não podemos mentir para o nosso filho. Tá difícil, filho, vamos tentar de novo. Eu te amo, eu estou trabalhando isso dentro de mim. Nós vamos nos acertar, porque como pai e mãe, nós temos aquela obrigação maior, porque nós viemos na posição de zelador daquele espírito, de trabalhar através desse esquecimento, reprogramando outras posições. Se ele achava que nós éramos pessoas ruins, se nós fizermos o amor, o bem para ele, só dermos o bem para ele, mesmo que cheguemos no fim da nossa vida e a gente não for reconhecido que foi só feito o bem para ele, uma hora ele vai despertar. Ah, mas aí depois que eu morrer, o que vai adiantar? Vai adiantar, porque você fez a sua parte. E ele vai ter a oportunidade do entendimento. Nossa, eu não imaginava o quanto eu tinha recebido na minha vida. Que falta meu pai me faz. Que falta minha mãe me faz. Só hoje eu vejo isso. Porque sabe, gente, a maturidade, ela tem uma série de coisas totalmente indesejáveis. Falo isso de cadeira, né? Dói tudo, a gente não tem disposição, o cabelo embranquece, a pele fica flácida, a memória não é a mesma, mas ela nos dá a sabedoria do entendimento que acalma o coração. Então, se o seu filho, se a sua filha não consegue corresponder ao amor que você deu a eles, não desista. Faça como um elefante incomoda muita gente. Todos os dias, manda uma mensagem, um beijinho, te amo. Não deixe que ele esqueça de você. Ele não me liga, eu não vou ligar. Ele não vem, eu não vou. Não vai funcionar. Vocês vão ter que voltar em outra oportunidade para recomeçar tudo de novo. Por que perder essa oportunidade? Vamos aproveitar que estamos aqui, que não sabemos o que aconteceu. Eu vou contar um caso de um estudo que nós já fizemos na nossa casa espírita. Havia uma mãe que o filho era alcoólatra e ela muito desesperada, que ela disse que deu bons exemplos, que ela cuidou dele a vida inteira, que o pai não aguentou e acabou indo embora porque não aguentou ver o filho daquele jeito. E ela dizia que será que Deus não pode arrumar um jeito dele arrumar alguém que ele se apaixone, que ele vai morar lá no Japão, que ele me deixe em paz, porque eu já não aguento mais. E aí, no resgate de passado, foi visto que quem trabalhou essa viciação dele em outras encarnações era ela. Ela era esposa dele em outra encarnação e ela se casou simplesmente por interesse material.
mas ela amava uma outra pessoa. E para encontrar com essa outra pessoa, ela se arrumava e dizia que ia à igreja. E lá, em vez de ir para a igreja, ela encontrava com o seu amante. Mas com medo de ele ir atrás dela, o que ela fazia? Assim que ele chegava em casa, ela preparava aquela dose bem forte de bebida para que ele tomasse e dormisse. Então ela colocava uma dose, 2 doses, 3 doses, ele mal conseguia comer e puf. Quando ela soube, não foi nem na nossa casa esse retalho do passado que ela soube, que ela fez, ela falou assim, então eu é que viciei ele, por isso ele volta na minha mão para que eu trabalhe a desintoxicação dele. E é isso. E como fazer isso de uma forma consciente e verdadeira? Deus é tão perfeito que Ele não coloca esses espíritos como irmãos. Ele coloca como filho e pai, filho e mãe. Porque a gente se sente obrigado, né, a amar. É meu filho, como é que eu não vou amar? É meu filho, como é que eu não vou salvar? É meu filho, como eu não vou perdoar? E mesmo assim, por muitas vezes não dá, não consegue. Por isso nós sabemos hoje que a ingratidão, ela vem por laços muito grandes, lá do passado. Mas que a gente pode trabalhar esse espírito conquistando ele diariamente. Tem uma terapia, gente, que se chama, eu já ensinei algumas vezes, chama-se terapia noturna. Uma mãe, um pai que tenha um filho com esses problemas, que não gosta de tocar, não gosta de abraçar, diz que não gosta, se ele ainda está no seu lar, se ele ainda dorme junto na sua casa, espere assim uns 20 minutos depois que ele dormir. Uns 20 minutos depois que ele dorme, entra de mansinho no quarto dele, faça uma prece, pede a Deus orientação, fale baixinho, mas em voz que ele possa ouvir, converse com ele. Faça a sua proposta de acerto, de união, de trabalhar essa raiva, esse ódio, muitas vezes, em amigos e depois em amor eterno. Nós podemos conquistar esse espírito, mas nós precisamos ser verdadeiros. Porque nesse momento, nesses 20 minutos que esse espírito está dormindo, né, nosso filho, ele ainda está ligado ao corpo material, mas ele está solto em espírito e ele vê exatamente o que aconteceu entre nós e ele vê também qual é a nossa proposta de acerto nesse momento. E se ele sentir que é uma situação verdadeira, nós vamos ter grandes resultados. Todas as pessoas que precisaram, que fizeram esse trabalho, saíram muito bem sucedidas. Sucedidas que eu digo assim, acertos familiares. Acertos familiares. Conquista de amor. Então, Ângela, todas as famílias são de resgate? Eu vou falar para vocês que uma boa porcentagem são famílias de resgate. Quando não são um grupo grande onde ninguém se entende, são grupos menores. Às vezes vem o pai e a mãe que se entendem muito bem e os filhos são problema, então vão se dedicar a esses filhos. Às vezes vem um pai e a mãe que se entendem muito bem, um filho que é aquela belezinha e vem um que é tortinho. Às vezes vem 3, 4 que se afinam maravilhosamente bem
e vem um problema, aonde todos se voltam para ajudar a esse irmão. Nessa colocação, pelo estudo espiritual, esse espírito, ele vem como um filho adotivo espiritual. Nós tínhamos um problema, nós tínhamos uma situação para arrumar com ele, um de nós, principalmente mãe e pai, e antes vêm os afins. Todos eles se ajuntam e pedem para vir. Olha, nós vamos nos juntar para resolver esse problema desse nosso irmão. Como somos todos irmãos na espiritualidade. Então, todos se preparam e se propõem a reencarnar em união verdadeira para poder aconchegar, exemplificar, auxiliar aquele que está chegando, que traz o ódio no coração. Nesse sentido, eu vejo muitas famílias que são extremamente harmoniosas. De repente, vem um temporão, de repente, uma gravidez que não estava muito bem planejada, e esse filho vem assim, bem difícil, bem manhoso, bem autoritário, orgulhoso, e às vezes a família se desestrutura por causa deste um. Mas a proposta reencarnatória, né, era de que esses todos iriam neutralizar esse outro espírito. Neutralizar como? Pelo amor. Quando nós vemos essa situação na nossa família, vamos lembrar do que nós estamos conversando agora. Esse espírito não é aquele assim, a ovelha negra da família. Esse aí não sei para quem puxou. Não, ele veio para que nós possamos auxiliá-lo. E nós na espiritualidade pedimos, porque eu amava outro espírito, e eu não podia ver que aquele espírito que eu amava iria receber um filho que era um adversário do passado e não poder ajudá-lo. Então eu falo, não, eu vou para que na hora que ela chore muito, eu esteja lá para colocar alegria no coração dela. E ele vem. Agora, nós não podemos fazer com que agora, não, esse não pertence à família, eu não gosto dele, ele não vai conviver com a gente, ele não vai estar na minha casa, não quero ele junto com os meus filhos. Não, nós precisamos trazê-lo, ele para a família. Mostrar a ele realmente que ele é amado e que ele pode se sentir confiante dentro desse lar que Deus reservou para nós, porque foi um pedido de todos nós. É assim, gente, que vai se formando as famílias. E é assim também que a gente vai olhando a ingratidão. A ingratidão vem da pessoa que não conhece o amor. A ingratidão vem da pessoa que não sabe receber, que acha que é obrigação receber tudo de mão beijada. Você não faz mais nada do que obrigação, pai. Você tem mesmo que me dar um carro, você tem mesmo que pagar minha faculdade, você tem mesmo que me sustentar. E não é assim. Esse espírito necessita ser lapidado. E nós, cada vez que nós colocamos a ingratidão dele à vista, ou cobramos essa ingratidão, e a gente cobra, porque dói, a ingratidão dói, a gente está perdendo mais um pouquinho do laço. Como nós somos seres humanos, vamos reclamar e vamos beijar. A hora que vem a ingratidão, a gente chora mesmo, chora, acha ruim, fala que ele é ingrato, tanta coisa que a gente fez, esvaziou, se é humano, esvaziou, tá. Daqui a pouco liga, conversa, escuta, filho, vamos se acertar, tô com saudade de você,
Ó, vou dar uma passadinha aí. Ou dia seguinte, tá tudo bem? Para que a gente não perca a intimidade. Porque quando nós deixarmos e perdermos a intimidade, quando o seu filho se sentir visita na sua casa, e quando você se sentir visita na casa do seu filho, nós estamos com o placar negativo. Precisamos correr para inverter esse placar. Nem que seja no segundo tempo, nos 45 minutos. Se nós conseguirmos trazer esse espírito, a consciência do amor que nós demos por ele, nós nos dedicamos a ele, sentimos verdadeiramente por ele, um dia ele vai despertar. E ele não vai poder negar o quanto ele recebeu. Volto a falar, a ingratidão é uma coisa muito triste. Ingratidão de pai e mãe, aonde nós estamos vendo os filhos totalmente abandonados dos pais, sem quiser saber se eles estão com saúde, se eles estão precisando de alguma coisa. Outros casos mais dolorosos ainda, vendo os pais não conseguindo mais se alimentar, porque tem dificuldade de engolir, suja, vendo os pais usando fraldas, então fica assim, ai, de novo, sujou de novo, que droga. Pense, seu pai, sua mãe não te tratou assim. Reflita, volte um pouquinho para trás e nunca se esqueça, você está fazendo hoje uma trilha. Tem filhos assistindo a trajetória que você está fazendo com os seus pais. Amanhã, se eles fizerem a mesma coisa com você, o exemplo foi dado por aquele que foi ingrato. É isso que eu tinha que falar hoje, gente. E lembrando sempre, nós estamos aqui para nos amar. Nós estamos aqui para trabalhar as nossas diferenças, suavizá-las o máximo que pudermos. E a família é o berço para que nós possamos realizar essa tarefa. Amar, compreender, aceitar as pessoas que estão do lado de fora, um amigo, um vizinho, um primo, é muito fácil. Mas amar aquele que está nos causando a dor, aquele que está nos trazendo as lágrimas nos olhos, é que é a tarefa que nós precisamos realizar. E lembrando sempre, né, aquela bela e velha frase que na hora da dor a gente não lembra, é que Deus não dá a cruz que a gente não possa carregar. O perdão ainda é a melhor solução para que nós possamos ter vidas e encontros felizes. É isso que eu tinha que falar hoje. Vamos então, nesse momento, nos prepararmos para recebermos as vibrações dos mentores amigos. Hoje trabalhamos com a equipe de Maria de Nazaré, que inclusive abençoa todos os lares. Vamos convocando toda a espiritualidade amiga para que adentre sobre a nossa casa, que possa espargir luz sobre as nossas paredes, abençoar a nossa casa, o nosso lar, abençoar os nossos familiares,
Traga-nos, Mãe querida, a sabedoria para lidar com as diferenças. Traga-nos a paciência através do amor verdadeiro que constrói, para que nós possamos realmente ter uma família harmoniosa, feliz, que ao desencarnar conseguem se manter juntos na espiritualidade, desejando ardentemente poder retornar juntos para a caminhada espiritual e evolutiva. Que a luz da nossa Mãe querida possa derramar sobre cada um da casa, retirando dores, tristezas, negatividades, deixando o nosso corpo livre, tranquilo, derramando energias de paz, energias positivas, energias de amor, de esperança, de alegria, de força e de amor. Mãezinha querida, nos aconchegue e nos envolva a todos os momentos. Vamos vibrando por todo o nosso país, por todo o globo terrestre, pedindo que haja um entendimento entre os povos, pedindo para que essa descoberta maravilhosa da vacina possa ser a união dos povos, pela necessidade, porque não podemos ter infectados, senão não voltamos ao normal. Que a vaidade fique do lado de fora da humanidade. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, que passa por momentos tão conturbados, vibrando para que esse novo processo de Senado e Congresso possa trazer o equilíbrio à nossa pátria, tão amada, nossa pátria amada Brasil. Que a luz de Jesus possa se fazer presente em todos os corações que sofrem de dores físicas e espirituais. Vamos vibrando por as casas de oração, que elas possam reabrir, trazendo assim o alívio a tantos que necessitam. Vibrando por nós, Senhor, que nós possamos ter o entendimento do Teu amor infinito por nós, porque quantas e quantas vezes, Pai, nós somos tão ingratos contigo. Boa noite a todos, que a gente possa se encontrar no dia 16 com muita alegria. E uma coisa que eu queria falar, gente, quem quiser fazer escola, comece a pensar que com certeza nós vamos conseguir fazer escola presencial esse ano, tá bom? Um beijo bem grande para todos.